É claro que eu sei usar o already. Already quer dizer já. Não, mas espera aí. O yet também quer dizer já. Mas quando eu quero falar ainda, ainda não. Então acho que eu não sei. Você também se confunde na hora de escolher already, still, yet. Depois dessa aula, você nunca mais vai confundir. E eu não tô exagerando. Então vamos para o que interessa. O primeiro advérbio que a gente vai falar é already. Already é usado para falar sobre coisas que já aconteceram ou já acabaram, possivelmente antes do esperado. Ele tem o mesmo significado do que o nosso já. A gente pode usar already nas frases afirmativas, como por exemplo, They already told their parents about the baby. Eles já contaram para os seus pais sobre o bebê. Ou a gente pode usar already para fazer perguntas, e nesse caso vai ter um sentido de surpresa e vem no final da pergunta. Por exemplo, Whoa! Are you back already? Oh my god, you're fast! tipo, nossa, você já está de volta? Como assim? Você é rápido? Quer exprimir meio que um sentido de que eu não esperava que isso fosse acontecer tão cedo de você voltar. Então eu exprimo aqui uma surpresa nessa pergunta com already. Agora, falando sobre a posição do already dentro de uma frase, ele tem que seguir mais ou menos os princípios dos advérbios gerais, que são: 1. Ele vem antes do verbo principal da frase. Então, por exemplo, I already told you to go. Ou seja, eu já disse para você ir. E a posição do already, quando eu tenho o verbo to be, é sempre depois desse verbo to be. Então, um exemplo: I am already here. Eu já estou aqui. Então, perceba que em português é eu já estou aqui. Em inglês é eu estou já aqui. Inverte a ordem, porque o already tem que ir depois do verbo to be. Mas, caso haja um auxiliar na frase ou um modal verb são aquelas palavras tipo can, might, may, would. Se tiver essas palavrinhas na frase ou o auxiliar, que no caso é have, did, do, se tiver esse auxiliar ou modal, a gente tem que pôr already entre esse auxiliar e modal e o verbo de ação da frase. Por exemplo, I have already seen this movie. Eu já vi esse filme. Perceba que o already veio depois do have e antes do seen. Ele veio no meio, entre o auxiliar e o verbo de ação da frase. Já na frase I can already see you. Eu já posso ver você. Perceba que aqui o already veio depois do can e não depois do I. Não é I already can, e sim ao contrário. I can already. I can already see you. Ou seja, perceba que already, ele é um cara legal. Ele é um cara positivo. Ele gosta de socializar, tá no meio da galera, ele tá ali no meio da frase, ele gosta de ficar ali no meio das pessoas e tá tudo bem pra ele. E ele é muito positivo. O que ele realmente não gosta é de negatividade. O already não é assim. O already é um cara bem legal. A nossa confusão com already e com yet é porque as duas coisas significam já. Só que uma tem um jeito de usar e a outra tem outro. Vamos ver qual é essa diferença. Already significa alguma coisa que já aconteceu ou exprime surpresa. Tem esses dois jeitos de usar already. Uma coisa que já aconteceu, que seja positiva, lembra dele, ou que seja surpresa. O yet, ele já se refere a alguma coisa que não aconteceu, mas que você espera que vá acontecer. Logo, se você espera que algo vai acontecer, isso já não é mais uma surpresa para você. Lembra da nossa pergunta usando o already? Whoa! Are you back already? Aqui nesse contexto, o yet não teria o mesmo sentido de surpresa que o already teve. É só você lembrar que esse already no final você fala devagar e com ênfase, sabe? Already? E que se você falasse isso no yet, ia ficar totalmente feio. Você já pensou? Yet? Feio pra caramba, né? Mas eu duvido que alguém esqueceu do burrinho do Shrek. Vocês lembram que quando ele estava no carro, ele tinha tanta esperança de chegar onde eles estavam indo que ele não parava de perguntar: já chegou? Já chegou? Já chegou?
Só que veja, ele tinha esperança já de chegar em algum lugar. Ele já esperava que ele ia chegar. Logo, não é uma surpresa. E como é que ele falava em inglês? Are we there yet? No. Are we there yet? No. Are we there yet? No. Essa frase seria literalmente traduzida como nós já estamos lá, mas que seria melhor traduzido como já chegamos. Para ele, não era surpresa chegar no lugar, e por isso que ele falava o yet. Agora, se ele usasse already no lugar do yet, aí já teria aquele quê de surpresa. Era mais ou menos como se fosse inesperado chegar tão rápido. Are we there already? Ou seja, gente, vocês são rápido demais, como é que a gente conseguiu chegar tão rápido? Agora vamos ver outro sentido do yet, que é quando ele quer dizer ainda. Isso acontece quando ele está dentro de uma pergunta negativa ou quando ele está em uma negação. Então, por exemplo, minha amiga está lá tentando decidir se ela casa ou se ela compra uma bicicleta. Aí eu vou e pergunto para ela, Have you decided yet? Ou seja, você já decidiu? A minha pergunta, ela não tem pressa. Eu só quero saber se ela decidiu ou não. Eu quero saber do resultado. Você decidiu ou não? E ela pode me responder assim, de forma simplificada. Not yet. Ou de forma completa. No, I haven't decided yet. Not yet é ainda não. Veja que aqui é o contrário do português. Ou no, I haven't decided yet. Não, eu não decidi ainda. Eu, por exemplo, uso esse tipo de frase muito lá no aeroporto. Quando os pilotos chegam, eles precisam ir para um gate para desembarcar os passageiros. Quando esse gate está ocupado, eu tenho que falar para ele que a posição dele ainda não está disponível. Então veja que o ainda tem o não. Ainda não está disponível. Nesse caso, eu tenho que usar o yet. E essa frase fica assim: Your position is not available yet. Ou seja, a sua posição não está disponível ainda. E se passar um pouquinho de tempo e eles perguntarem para mim, e agora, a minha posição está disponível? Eu posso responder, not yet. Falando em ainda, vamos ver como se usa o still. Still quer dizer ainda. E a posição dele segue mais ou menos a mesma regra do already, ou seja, no meio da frase. Ele é usado para afirmar que alguma coisa continua, que ela ainda não acabou, ou para perguntar se alguma coisa continua. Por exemplo, I am still waiting. Eu ainda estou esperando. Perceba aqui que o still vem depois do verbo to be. E caso eu queira perguntar alguma coisa com still, perguntar se alguma coisa continua acontecendo, do you still study English? Ou seja, você ainda estuda inglês? Qual que é a confusão com yet? Yet e still significam ainda. Mas o que a gente tem que lembrar é que o yet é uma pessoa negativa e que ele, para significar ainda, ele tem que estar grudado com o not. Agora, antes de mais nada, você já se inscreveu nesse canal? Já deu um joinha aqui pra mim? Ah, pelo amor de Deus, é um clique, nem gasta dinheiro, dá um clique. E é isso, espero que vocês tenham entendido, principalmente, que tenham tirado essa dúvida da sua vida, tirado esse encosto de você. E se inscreve aqui no canal, dá um joinha pra mim, siga a nossa página do Facebook, a nossa página do Instagram, manda um e-mail para mim se tiver alguma dúvida e compartilhe esse vídeo com seus amigos, caso vocês tenham gostado. Ficamos por aqui e até a próxima aula, pessoal!